Então, pessoal, dando continuidade ao nosso curso de cálculo diferencial e integral 1, vamos continuar com a teoria de limite de funções. Aonde tínhamos parado, pessoal, foi mais ou menos... foi aqui, pessoal. Pronto. Já tínhamos visto aqui as propriedades de limite de funções, o limite da soma e da diferença, sabemos como calcular, o limite de uma função multiplicada por uma constante, o limite do produto de funções, também vocês já sabem como calcular, e claro, o limite do quociente de duas funções, também vocês já sabem como calcular esses limites, pessoal. Aí, pessoal, temos o seguinte exemplo. Temos a função f de x, que é a função x elevado a 3 mais 1, sobre x ao quadrado mais 4x mais 3. Aí eu quero calcular o limite dessa função quando o meu x se aproxima de menos 1. Ou seja, eu quero calcular o limite da função f de x com x tendendo a menos 1. Então vamos lá. Então, se você olhar para essa função, você tem o quociente de duas funções, que é a x elevado a 3 mais 1, e a x ao quadrado mais 4x mais 3. Então você vai ser levado a calcular o limite dessa função como o limite de um quociente de duas funções. Então, isso que você tentaria fazer, né, pessoal? Mas se você fizer isso, vamos ver o que acontece. Vamos lá. Se você aplicar o limite quando x tende a menos 1, a função que está no numerador, que é a função x elevado a 3 mais 1, se você fizer isso, você obtém que esse limite é igual. Você já sabe como calcular o limite dessa soma aqui, a soma dos limites. Então fica menos 1 mais 1, que é igual a zero. Isso aqui você aplicou o limite ao numerador. Aí eu vou aplicar o limite fazendo x tender a menos 1 também no nosso denominador, que é x ao quadrado mais 4x mais 3. Se você aplicar o limite ao nosso denominador, o que vai acontecer é que isso aqui vai ser igual. Você já sabe como calcular esse limite. Aqui é o limite de uma soma, você quebra em soma de limites. Você já sabe como fazer essa continha. Fica como? Fica 1 menos 4 mais 3, que fica igual a menos 3 mais 3, que é igual a zero, pessoal. Então, como você já viu que o limite do nosso denominador é igual a zero, então a propriedade D lá das operações com limites, vamos voltar até ela. Cadê, pessoal? Ela aparece aqui. A D não, é a 4i, que ela diz respeito ao limite do quociente de f sobre g. Ela não pode ser utilizada porque a nossa função que aparece no denominador tem limite zero. Para que possamos aplicar essa relação aqui, que é o limite do quociente, sendo igual ao quociente dos limites, o nosso limite no denominador teria que ser diferente de zero. E isso não aconteceu. Então eu volto ao nosso exercício e digo assim, não posso aplicar aqui o limite do quociente. Então daí, assim, não podemos aplicar o limite do quociente. Isso aqui eu não posso fazer, pessoal.
certo? Então, o que eu vou fazer, pessoal? Deixa eu fazer assim. Eu não posso fazer isso aqui, ó. Eu não posso sair daqui e aplicar isso aqui, não. É isso que eu não posso fazer. Essa regra não é válida para cá, porque o limite do denominador ele é igual a zero. Então isso aqui não se encaixa, pessoal. E o que vamos fazer? Mas se você olhar para essa função, o numerador ele possui como raiz menos 1. Por sua vez, o denominador também possui como raiz menos 1. Ah, então já sei fatorar o numerador e sei fatorar o denominador. Então note que x igual a menos 1. Isto aqui é raiz para o nosso numerador, que é x ao quadrado mais 1, e também para o nosso denominador. Deixa eu lembrar quem é ele. É x ao quadrado mais 4x mais 3. X ao quadrado mais 4x mais 3. Ou seja, eu posso fatorar x elevado a 3 mais 1 e posso fatorar x ao quadrado mais 4x mais 3. Vamos lá? Ou seja, como é que eu fatoro, pessoal? Então, se você olhar para x elevado a 3 mais 1, como eu já conheço uma raiz, que é a x igual a 1, x igual a menos 1, x igual a menos 1, eu posso dividir x ao quadrado, x elevado a 3 mais 1 por x mais 1, eu posso dividir, que é justamente aqui a raiz, ó, isso aqui fica sendo igual a x, menos a raiz, no caso ela é menos 1, então fica x mais 1 vezes 1Q de x. Isso aqui vai acontecer. Então eu vou encontrar quem é esse Q de x. É isso que eu faço. Então quando eu divido aqui, aqui fica x ao quadrado que multiplica x mais 1 com sinal trocado, fica menos x elevado a 3, menos x ao quadrado. Esse 3 com esse vai desaparecer, vai ficar simplesmente menos x ao quadrado mais 1. Quando você divide por x mais 1, divide isso aqui, como é que eu faço? Divido menos x ao quadrado por x, que fica menos x. Multiplico menos x por x ao quadrado mais 1. Trocando o sinal, fica x ao quadrado. Fica o quê? Fica x ao quadrado mais x. É isso? Não deu exato ainda. Vai ficar assim, assim. Vai ficar x mais 1, que eu divido por x mais 1, que dá 1. Então, com isso aqui vai garantir que consegui fatorar x elevado a 3 como sendo o produto de x mais 1 vezes x ao quadrado menos x mais 1. Fatoramos o numerador e agora eu vou fatorar o nosso denominador. Eu vou olhar para x ao quadrado mais 4x mais 3 e vou dividir por x mais 1. Então, vou fatorar também x ao quadrado mais 4x mais 3. Lembrando, pessoal, que menos 1 também é raiz de x ao quadrado mais 4x mais 3. Por isso eu posso fazer isso aqui, certo? Então, se você fizer a divisão de x ao quadrado por x, dá x. X vezes x ao quadrado mais 1, com o sinal trocado, fica menos x ao quadrado, menos x. Aqui você faz uma operação, você obtém que isso aqui é igual a 3x
mais 3. Se você dividir 3x mais 3 por x mais 1, isso aqui vai dar igual a mais 3. 3 vezes x mais 1 dá 3x mais 1, com o sinal trocado, vem para menos 3x menos 3 e esse resto é zero. Então você vai ganhar aqui x ao quadrado mais 4x mais 3 é simplesmente o produto de x mais 1 vezes x mais 3, pessoal. Então eu vou pegar esta expressão aqui. Não, calma aí. Isso aqui é x ao quadrado mais 1, pessoal. Faltou uma expressãozinha aqui, né? Aqui é x ao quadrado mais 1. Não, x3 mais 1. Deixa eu reescrever isso aqui. Então eu fatorei o nosso numerador. X elevado a 3 mais 1. Fatorei. Vou pegar esse numerador escrito desta forma aqui. Vou pegar o numerador escrito desta forma aqui. Vou levar ambos para o nosso quociente. Então, daí, pessoal, quando eu trago ambos aqui para o nosso quociente, como que fica o nosso quociente? X elevado a 3 mais 1 sobre x ao quadrado mais 4x mais 3. X ao quadrado mais 4x mais 3. O numerador está aqui. É x mais 1 que multiplica x ao quadrado menos x mais 1. Deixa eu decorar. X mais 1 que multiplica x ao quadrado. Esqueci. Menos x mais 1. Esse é o numerador. Por sua vez, o denominador é o produto de x mais 1 com x mais 3. X mais 1 vezes x mais 3. Então se você olhar para a sua função agora, essa função ficou muito legal, porque eu posso dividir x mais 1 por x mais 1. E o que vai restar, pessoal? Vai restar que essa nossa função é simplesmente x ao quadrado menos x mais 1. Tudo isso aqui sobre x mais 3. Agora o que eu posso perceber é que o nosso denominador tem o seguinte limite. Note que quando você aplicar o limite fazendo x tender a menos 1 aqui no nosso denominador, que é o x mais 3, você também já sabe calcular esse limite. Aqui é o limite da soma e ele vai simplesmente para menos 1 mais 3, pessoal. É para cá que ele vai. Só que menos 1 mais 3 é igual a 2, que é diferente de zero. Então eu posso simplesmente aplicar o limite do quociente aqui. Então assim o que segue, pessoal? Segue que posso aplicar o limite do quociente. Posso fazer esse meu x tender a menos 1. A expressão de x elevado a 3 mais 1. Tudo isso aqui sobre x ao quadrado mais 4x mais 3. X ao quadrado mais 4x mais 3. Isso aqui é o limite quando o x tende a menos 1. De quem, pessoal? Dessa expressão agora aqui. X ao quadrado menos x mais 1. X ao quadrado menos x mais 1.
sobre x mais 3. Aí, como o nosso denominador tem limite diferente de zero, eu posso aplicar o limite do quociente. Isto aqui é simplesmente o limite quando o nosso x tende a menos 1, a expressão de x ao quadrado menos x mais 1. Tudo isso aqui sobre o limite quando o nosso x tende a menos 1 de x mais 3. Aqui, pessoal, no numerador, você também sabe como calcular esse limite. Como? Propriedade operatória item I, limite da soma. Quando x tende a menos 1, x ao quadrado tende a 1, menos x vai tender a mais 1. Por sua vez, a constante 1 é 1. Aqui no nosso denominador, já calculei o limite agora há pouco, e esse limite é igual a 2. Então, agora é só aritmética. 1 mais 1 mais 1, 3 sobre 2. Então, agora eu consegui calcular o limite da nossa função. E esse limite é igual a 3,5, pessoal. Então, tomem cuidado que você só pode aplicar o limite do quociente quando o nosso denominador tem limite diferente de zero. Quando ele tem limite zero, que foi o que aconteceu aqui, eu não posso aplicar o limite do quociente diretamente, não. Eu tenho que cortar caminho, dar uma volta. O que foi que eu fiz? Fatorei o numerador, também fatorei o denominador. Depois que eu fatorei, eu encontrei essa expressão aqui. Aí agora aqui sim eu apliquei o limite do quociente, porque esse novo quociente aqui, ele não tem limite zero. Ele tem limite 2. Agora sim, eu posso aplicar o limite do quociente, pessoal. Certinho? Certinho, né? Então vamos para frente. Aí temos mais um exemplo. Neste outro exemplo, eu tenho uma função polinomial de grau n. A nossa p de x, que é a índice 0, mais a índice 1x, mais a índice nx elevado a n. Pessoal, com a índice n diferente de 0, todos esses índices são constantes. Aí eu quero calcular esse limite quando o nosso x tende a p. E esse P é um ponto qualquer, pessoal. Não vamos confundir P aqui com o x tendendo com o P de x que dá a nossa função não, certo? Só esse cuidadinho para não confundir. Então vamos lá. Então, vamos aplicar o limite diretamente utilizando as propriedades operatórias. Por quê, pessoal? Temos que você aplicar o limite fazendo x tender a p a essa função polinomial de grau n, é você aplicar o limite fazendo x tender a p a expressão de a índice 0 mais a índice 1x, aí reticência mais a índice nx elevado a n. Só que quando você olhar para essa expressão entre colchete, o que acontece, pessoal? Você tem uma soma de funções. Você tem uma soma de funções e você pode aplicar o limite da soma. Você pode quebrar isso aqui em uma soma de limites, que é simplesmente o limite quando x tende a p da função constante a índice 0 mais o limite quando x tende a p da função a índice 1x mais reticência, o limite quando x tende a p da função a índice n x elevado a n. Aí, pessoal, você já conhece esses limites todos que aparecem aqui.
o limite da função constante a índice zero, quando x tende a p, é ainda a índice zero, mais o limite da função a índice 1 vezes x, quando x tende a p. Isso aqui é simplesmente a índice 1 vezes p, mais eu coloco a reticência. Aí o limite da função a índice n vezes x elevado a n quando x tende a p. Esse limite também vocês conhecem, e ele é a índice n p elevado a n. Por quê, pessoal? Porque você vai quebrar esse x elevado a n em um produto de n funções. Quem são essas funções? X. Você sabe calcular o limite de cada uma dessas funções. Ela vai para p. Então vai ficar o produto de p vezes p elevado a n. Na verdade é p elevado a n. Então você ganha que esse limite é simplesmente a índice 0 mais a índice 1 p mais reticência mais a índice n p elevado a n. Por exemplo, você pode particularizar e calcular o limite quando x tende a 1. Pegar 1 de a índice 0 mais a índice 1x mais a índice n x elevado a n. Aqui eu estou fazendo essa minha função polinomial de grau n. Se aproximar de x igual a 1, eu já sei para onde ela vai. Ela vai para a índice 0 mais a índice 1, x igual a 1, no caso nosso p igual a 1, mais reticência, a índice n, p elevado a n. No nosso caso, nosso p é igual a 1. Então fica simplesmente a índice n. Então esse é um exemplo que particulariza bem o que estamos fazendo, pessoal. Então, continuando o que temos, né, pessoal? Próximo slide. Aí, próximo exemplo é o seguinte. Prove que o limite quando x tende a zero. Não, quando x tende a p da função f de x é igual a zero, somente se o limite quando x tende a p do módulo da função f de x, ele também é igual a zero, pessoal. Então, se você olhar para cá, não dá para você aplicar as propriedades operatórias, pessoal. Não dá. Você vai fazer simplesmente recorrer à definição. Então, vamos lá. Aqui eu vou ter que argumentar por definição, porque as propriedades operatórias e o que temos até aqui não garantem nada. Então, vamos lá. Então, suponhamos que o limite, quando esse x tende a zero, da função f de x, isto aqui é igual a zero. O que temos, pessoal? Por definição, temos o seguinte. Então, temos que existe temos que para todo epsilon maior do que zero, existe um delta maior do que zero, tal que sempre que esse nosso x pertence ao domínio da função f, de tal modo que o módulo de x menos... Aqui não é tendendo a zero não, pessoal. Aqui é tendendo a p. Aqui é p. De tal modo que quando eu faço a diferença entre x menos p em módulo, isso aqui é maior do que zero e é menor do que delta. E o que isso vai implicar, pessoal? Isso aqui vai implicar que
o módulo da função f de x menos 0, isso aqui é menor do que epsilon. Só que se você olhar para cá, isso aqui é a mesma coisa que o módulo da função f de x. Então ele é menor do que epsilon. Então já guarda essa informação. Isso aqui sendo verdade, então assim, quando você olhar para o seu x menos p, isto aqui em módulo sendo maior do que 0 e menor do que delta, isso aqui implica o quê, pessoal? Que o módulo do módulo da função f de x menos 0, esse módulo aqui, ele é igual ao módulo da função f de x, que já vimos aqui por hipótese que ele é menor do que epsilon, onde conseguimos argumentar o seguinte: o limite, quando x tende a p, do módulo da função f de x, isso aqui também é igual a 0, pessoal. A recíproca, ela é imediata, por quê? Então, reciprocamente é tranquilo, porque vai acontecer o seguinte, né? Módulo de x menos p maior do que 0, menor do que delta. Isso aqui vai implicar que o módulo do módulo de f de x menos 0, isso aqui é menor do que epsilon, só que esta expressão aqui é o módulo de fx apenas, pessoal, que é menor do que epsilon. É só isso aqui. Compare essa expressão com essa, é a mesma coisa, então você vai ganhar que isso aqui acontece. Logo, o limite, quando x tende a p, da função f de x é igual a 0. Eu estou ocupado agora, depois. É igual a 0, pessoal. Certo? Então, fechou. Aí o detalhe ela tem que vir para 0, pessoal. A função e o módulo. Certo? Vamos para o próximo exemplo.